Olá pessoal, eu novamente para falar sobre o sistema de Helpdesk, que é o sistema que a Conexus utiliza pelas suas equipes para poder gerenciar todo o atendimento do cliente, toda a comunicação com o cliente, que é esse que aparece aqui na tela agora. Então, eu já falei em outra oportunidade o que é Helpdesk, por que da abreviação, e agora eu vou falar um pouco sobre os diferentes tipos de contrato que a Conexus possui com seus clientes. Esse meu acesso ele é um acesso de administrador. Aqui eu tenho no menu Outros um local que eu tenho acesso às informações contratuais. Eu queria começar falando para vocês sobre banco de horas. Por exemplo, esse cliente, a Target, que eu estou usando de exemplo, ela tem 25 horas de customização mensal não cumulativa. Isso quer dizer que ela pode receber atendimento técnico pela equipe de programação, desenvolvendo pequenos ajustes ou pequenos projetos, 25 horas por mês, sem que seja gerado uma cobrança adicional. Alguns clientes possuem limite de banco de horas para suporte. Por exemplo, aqui a DM8 ela possui 5 horas mensais de suporte, ou seja, se ela demandar atendimento pela equipe de suporte mais do que 5 horas, o sistema automaticamente cobra as horas adicionais de atendimento. E aqui ela não tem nenhuma hora técnica para poder fazer pequenos desenvolvimentos, tá bom? Isso é muito importante deixar claro. É uma informação interessante. E como que o sistema sabe quantas horas cada pessoa trabalhou no Helpdesk? Aqui estão os Helpdesks que estão comigo e aqui com toda a equipe que eu coordeno. Então, por exemplo, se esse Helpdesk estivesse comigo, ele apareceria aqui na minha caixa, eu teria o botão iniciar e pausar. A equipe de suporte usa esse recurso, iniciar e pausar, que o sistema faz para computar o número de horas trabalhados por pessoa para depois fazer a cobrança do cliente. Já a equipe de desenvolvimento utiliza o Redmine. As horas apontadas no Redmine são integradas aqui com o Conexus nessa plataforma do Helpdesk e do HDS, e isso também vai ser gerada a cobrança para o cliente. Beleza? Então esse iniciar e pausar serve para computar o tempo e serve também para fazer a cobrança das horas de suporte do cliente, naquele caso das 5 horas que eu acabei de comentar. Um outro detalhe, essas horas elas são cobradas pela referência a desenvolvimento. Como que é cobrado a hora de desenvolvimento? Eu fiz um vídeo que vocês já devem ter visto falando do orçamento, que é quando eu venho num Helpdesk, né? E aí eu venho aqui, eu tenho o acesso ao Helpdesk completo, lá eu vou ter um botão ver orçamento. Eu também teria aqui na tela principal, mas ele fica acessível aqui no orçamento, na tela do Helpdesk. Aqui é o orçamento, onde eu cadastro o orçamento que eu fiz para o cliente. Então, tudo que eu, desenvolvedor ou equipe de análise, enfim, equipe de implantação vai fazer para o cliente, eu lanço via orçamento. O setor de suporte não precisa lançar orçamento do dia a dia, ele só precisa iniciar e pausar os atendimentos quando ele termina. Se você iniciou um atendimento, você vai responder ao cliente, finalizando o seu atendimento, o sistema já encerra o seu apontamento de horas, beleza? Pô, estou atendendo o cliente, vou almoçar, vou continuar após o almoço, vou fazer uma pausa. Você tem que pausar o atendimento e depois reiniciar. Dica importante, suporte, não pode ficar iniciando e pausando o atendimento de 5 minutos. O cliente vê isso. Quando a chamada é finalizado, ele no final do Helpdesk põe um texto para o cliente. O Helpdesk foi finalizado por comando do usuário na atividade e põe um resumo das horas que vai ser cobrado daquele cliente. Veja bem, não necessariamente essas horas serão cobradas do cliente, só se ultrapassar o número de horas mensal. No Helpdesk eu não sei se vai ultrapassar. Por exemplo, no dia 5 eu cobrei 1 hora naquele Helpdesk. Eu não sei se vai ter cobrança. Pode ser que até o final do mês ele demande 10 horas, ele tem só 5 horas de suporte, então eu vou cobrar 5 horas dele. Eu não sei isso, só quando eu fecho o período de cobrança que isso vai ser enviado para o cliente, tá bom? Então ele avisa a cada chamado o que acontece em termos de horas apuradas até aquele momento. Uma outra coisa importante, o Helpdesk, quando ele é respondido ao cliente, a gente tem duas formas de responder ao cliente. Eu posso pegar qualquer Helpdesk, acessar o Helpdesk, e aqui eu posso
vir aqui, né, e fazer uma resposta. Clico no botão responder e coloco o texto para o meu cliente. Quando eu faço essa resposta ao cliente e clico em responder, o cliente vai ter acesso à informação. Eu não vou enviar porque é de um cliente real, ok? Agora, se eu estou solucionando o cliente, se eu estou solucionando a demanda do cliente, eu marco essa opção finalizar HD. Posso também aqui anexar um arquivo anexo, se precisar, mas se eu marco essa opção, eu estou respondendo o helpdesk para o cliente de forma a solucionar a demanda do cliente. O que isso implica? O cliente pode seguir 3 opções. Não fazer nada e o sistema em 45 dias ele finaliza por inatividade. Ele pode finalizar o chamado por entender que está solucionado, ou pode responder com alguma pergunta que eu fiz, ou aprovando um orçamento, ou questionando uma implementação feita que não foi do jeito que ele queria, ou do próprio suporte, respondendo uma dúvida que eu dei a solução e ele não concordou. Enfim, ele tem os possíveis caminhos, tá ok? Eu vou fechar, não vou dar resposta para o cliente, eu teria que clicar em responder para ir, e eu estou cancelando a minha resposta. Então, nós temos a resposta com pedido de finalização, que é essa que eu marco essa opção, sem pedido de finalização. Quando eu respondo o HD independente da forma feita, o sistema de helpdesk, que é esse sistema daqui, envia um e-mail para o cliente e também notifica ele dentro do Connexus Cloud, onde ele abre o helpdesk, naquela sinetinha que consta no lado superior direito. Então, tem essa funcionalidade que é muito importante, tá ok? Vamos falar agora, pessoal, sobre as caixas de helpdesk. Todo setor da Connexus ele tem uma fila de trabalho. Por exemplo, o setor de suporte tem essa fila de trabalho que eles têm ainda a fazer. O setor de desenvolvimento tem esta fila de trabalho a fazer. Aqui atua o setor que trabalha com sustentação, trabalhando nesses bugs, e temos o setor que trabalha desenvolvendo projetos que tem essas demandas. Todo o helpdesk encaminhado para a fila de desenvolvimento, ele automaticamente vai ser enviado para o Redmine. A equipe de desenvolvimento não precisa usar a plataforma de helpdesk. Eles vão responder esses HDs dentro do Redmine e a resposta vem para cá automaticamente conforme um vídeo explicando a plataforma do Redmine que vai estar à disposição de vocês, ok? E quando que eles usam essa estrutura? Eu quero responder algo para o cliente sem finalizar, então eles entram aqui, ver helpdesk e respondem sem pedido de finalização, né? Enviando um orçamento, enfim, tá ok? Uma outra fila é a fila de relatório. A equipe que trabalha desenvolvendo relatórios atua nesta fila daqui. Essa equipe, eles não vão usar o Redmine, eles vão utilizar somente o sistema de helpdesk para receber as demandas e resolver as informações do cliente, e também eles vão fazer o apontamento de horas usando o botão iniciar e pausar. Ok? Lembrando que relatório, tanto o relatório quanto o desenvolvimento, todos da Connexus, quando eles precisam enviar uma cobrança para o cliente, que não é o suporte, eles precisam cadastrar o orçamento conforme um outro vídeo que eu já enviei. O setor de análise também tem uma fila própria, ok? E aí o sistema vai entendendo o que cada pessoa do setor de análise está entregando em termos das etapas seguintes. O fluxo normal do helpdesk, ele chega para a Connexus, um helpdesk novo, ele vem para a fila de suporte, o sistema vai monitorar a fila de suporte e vai, por exemplo, se o primeiro helpdesk daqui é uma dúvida na área de Comex, assim que tiver uma pessoa de Comex disponível, que não tem nenhum atendimento, o sistema vai encaminhar automaticamente para esse técnico esse helpdesk. Ele vai analisar o caso, vai responder ao cliente, vai tirar suas dúvidas e se não for algo que encerra no suporte, ele pode ir para a fila de desenvolvimento, como um bug, né, ou como uma falha, pode ir para a fila de relatórios, como uma implementação a ser orçada, ou como um bug de relatório, ou algo a ser desenvolvido. E ele pode ir para a fila de análise. Dificilmente algo que não seja bug vá diretamente para a fila de desenvolvimento. Geralmente ele vai antes para a fila de análise, o setor de análise faz todo um estudo de viabilidade técnica para depois direcionar para a fila de desenvolvimento. Ok? Então, basicamente é isso. Quando vai para a fila de desenvolvimento, ele tem um fluxo específico. Ele não vai
ser direcionado para um programador automaticamente, porque nós temos mais de uma equipe gerida por gestores diferentes. Então é feito um trabalho, o setor de desenvolvimento trabalha com sprints, hoje nosso sprint, que é o nosso planejamento das equipes, ele é quinzenal, 2 semanas, né? Um pouco mais de 2 semanas, mas a gente fecha aí 2 semanas, e o que entra em cada equipe para ser desenvolvido, ele é gerido dentro do Redmine com a equipe de desenvolvimento. Não é no Helpdesk, ok? Somente o orçamento a ser cobrado do cliente que fica no Helpdesk. Quando fecha a tarefa lá no Redmine, tem um procedimento no Redmine a ser feito para fechar a tarefa, ele vem para o Helpdesk automático, ok? Então, esses são os resumos que eu queria falar das caixas de Helpdesk. O orçamento, pessoal, eu fiz um vídeo explicando o que é, para que serve, quando que ele é gerado automaticamente. O orçamento, ele é gerado automaticamente quando você está atendendo um cliente que tem limite de horas no suporte. Então você vai vir aqui no Helpdesk, vai usar aquele recurso de iniciar e pausar os seus atendimentos. E quando o chamado for finalizado, ele gera um orçamento já aprovado para cobrar o cliente referente àquele atendimento de suporte, ok? Exceção, quando eu encaminho um Helpdesk como sendo do tipo bug, o sistema não cobra nada do cliente, tá? A não ser que você lance um orçamento manual. Então, aquelas horas do iniciar e pausar que eu comentei, quando você faz o encaminhamento aqui no Connexus, dizendo que é um bug, o sistema não vai cobrar o cliente, ok? Putz, encaminhei errado como bug. Você tem que dar um jeito de trocar isso antes que o cliente finalize o Helpdesk. Senão, a Connexus não vai receber por aquele atendimento feito, por ele entender que é um bug. Observa, esse chamado se isso aqui não for uma falha da Connexus, a gente vai trabalhar e não vai ser cobrado do cliente, salvo se você lançar um orçamento manual, aí é cobrado. Aquele orçamento gerado automático, que são as horas apontadas trabalhadas pelas equipes lá no botão iniciar e pausar, equipe de suporte, equipe de viabilidade técnica na área de implantação e equipe de desenvolvimento de relatórios. Ele não gera cobrança automática, tá? Um outro detalhe. Muito cuidado com a classificação de bug ou do que não é bug. Se você só pode classificar como bug se você tem certeza que é uma falha da Connexus. Projetos analisados de forma errada. O cliente acha que o sistema deveria ter alguma coisa que não tem. Isso não é bug. Isso é o sistema não ter um recurso. Isso é uma implementação. O sistema tem algo que funciona diferente da forma que a Connexus fala nas suas plataformas de treinamento. Isso pode ser um erro na gravação da plataforma de treinamento ou pode ser uma falha realmente, um bug mesmo, alguma coisa que a gente errou. E aí realmente é um bug. Tá? Basicamente, esse é o ponto que eu queria chegar até aqui. O orçamento, quando você tem um desenvolvimento com orçamento, o que isso representa no dia a dia? Deixa eu pegar um caso aqui para verificar se tem orçamento, para eu poder falar para vocês explicando o caso em si. O orçamento ele tem os seguintes status. Ele pode estar, quando eu lanço um orçamento aqui, vou lançar um orçamento qualquer de 1 hora técnica, o texto que vai para o cliente quando aprovado. Eu insiro o orçamento, ele já começa com status orçado. A próximo estágio do orçamento ele é aprovado pelo cliente, isso eu tenho que gerir, tá? Tem um vídeo falando de orçamento, só estou recapitulando. Depois que eu fiz, eu libero o faturamento e aí o sistema vai periodicamente, através do setor de administrativo da Connexus, gerar cobrança para o cliente. Eu daqui só posso agora cancelar esse orçamento. Eu vou fazer aqui um teste, cancelei o orçamento desse cliente, não vai ser cobrado nada aqui a princípio, ok? Então, basicamente é isso, pessoal. É aqui que a gente faz o orçamento, dessa forma, e é isso que eu queria passar para vocês. Temos um outro vídeo explicando detalhadamente a parte de orçamento.
O que eu preciso ter atenção na parte de orçamento? Tomar cuidado com o que é falado com o cliente, o que é ajustado na comunicação do helpdesk, tá? Mas isso tudo eu tratei num outro vídeo específico. Automações padrões do Conexus. Basicamente, o helpdesk chega, ele vem para a caixa do suporte. É um helpdesk novo. E aí o sistema já ordena essa caixa, essa é a ordem de atendimento. Vocês podem observar que ela vai estar mudando conforme vai passando as demandas, vai chegando novas ou vão saindo as demandas. Um segundo ponto que eu queria comentar para vocês também é que o sistema de helpdesk tem uma outra automação que direciona para as pessoas o atendimento. O terceiro, fila de suporte de desenvolvimento, ele também ordena as prioridades, integra com Redmine. A fila de relatório, ele ordena as prioridades, para por aí. A gestora da fila, a pessoa que faz a gestão da fila de relatórios, precisa direcionar manualmente, assim como também a fila de análise. Uma outra automação presente é a parte de resposta do cliente. Quando agora o helpdesk não é um helpdesk mais novo, eu respondi o helpdesk ao cliente. Quando ele retorna, o sistema procura entregar o helpdesk de volta para aquela mesma pessoa, tá? Se eu for do setor de desenvolvimento principalmente. O helpdesk sempre retorna com a mesma classificação dada da última vez. Por exemplo, se eu vim para a fila de desenvolvimento, ele está como bug ou como implementação. Eu respondo ao cliente, quando ele volta, ele vem para a mesma fila ou volta para a mesma pessoa com a mesma classificação. Ok? Esse é um recurso padrão em todo o sistema. Uma outra coisa é a parte das tags. Quando você vem no helpdesk, o sistema também vai receber todo aquele atendimento dentro do sistema, vai ter todo um tagueamento que é feito por uma pessoa do suporte. Então ele vai falar que isso daqui é um problema na tela com 297, com 296. Então aqui a pessoa vai vir, vai taguear todas as telas, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui com 297, com 296, lentidão, então cliente parado. E baseado nas tags, o Conexus consegue seguir fluxos mais dinâmicos de automação. Pular o setor do suporte, nem ficar com esse HD no suporte, já direcionar para o desenvolvimento. E isso é um fluxo que ele é ajustado no dia a dia. Não tem algo pré-definido que eu posso falar para vocês. Depende do que nós estamos observando, a gente vai ajustando esse algoritmo interno de direcionamento e automação de fluxo. Tá bom? Agora para o setor de desenvolvimento, eu estou falando aqui um pouco genérico, né, do funcionamento geral do helpdesk, e eu quero agora começar a falar um pouco para o setor de desenvolvimento. Antes de começar a falar, na verdade, eu quero só dar uma passada quando você vem aqui em visualizar um helpdesk, o que você tem acesso. Você tem acesso basicamente aos dados do helpdesk, os dados de quem abriu, o telefone para contato, o número de encaminhamentos que esse helpdesk teve, quantas vezes ele foi e voltou para um setor, 6 vezes, a idade em dias desse helpdesk, né? E por aí vai. O número de dias sem interação. Ele tem aqui as interações que eu posso clicar e acompanhar. Tem as tags aqui na parte direita. Se eu clicar aqui, eu vou adicioná-lo a favoritos. Tá? Eu posso remover ele de favoritos e ele vai aparecer aqui nessa aba de favoritos, onde aparece só os HDs que eu selecionei. Aqui você vai ter um acesso às ligações feitas, isso ainda não está pronto. Tá? Você vai ver basicamente todas as ligações trocadas com esse cliente, integrando com o nosso PABX. Você vai ter observações do usuário, que são registros feitos deste usuário. É uma base de conhecimento de situações já conhecidas que a gente vai documentar do usuário. Alguma particularidade, algum perfil. Né? Aqui eu também vou ter acesso a observações de infra desse cliente. Se ele tem infra própria, se a infra dele é terceirizada, se ele tem problema de conexão, se a internet dele é lenta. Tudo isso nós vamos poder documentar para servir de consulta para o futuro. Os dados também desse cliente, desse usuário, eu vou poder consultar aqui quem é o gestor dessa empresa, os últimos 10 HDs que esse usuário abriu. Posso clicar também aqui e com o botão direito acessar o HD. E os últimos 10 HDs que esse cliente abriu.
Esse é um helpdesk interno da própria Conexus, por isso que está aparecendo esses dados do jeito que vocês estão vendo. Temos também uma timeline desse helpdesk, uma ficha corrida desde que o HD foi aberto, número de horas, o tempo que ele ficou em cada etapa, se ele ficou o setor de origem, de destino, se ele está com o cliente ou se ele está com a Conexus, você vai tendo essa visão. O último estágio desse chamado ele ficou na fila de programação. Temos também o orçamento, que eu já comentei, e os encaminhamentos, que é o fluxo interno desse chamado. O mesmo helpdesk, ele pode ser encaminhado para outras pessoas, que é essa visualização de meus HDs. Meus HDs são todos os helpdesks que estão com encaminhamento direcionado para o meu usuário. E ali eu posso finalizar o meu encaminhamento, direcionar para outra pessoa ou responder direto ao cliente, tá bom? Então esse fluxo padrão que eu queria comentar com vocês. Então, basicamente é isso. Agora eu quero falar um pouco direcionado para o setor de desenvolvimento. Pessoal, quando você encaminha um helpdesk para a caixa de Develop Web, ele sempre deve estar classificado como incremento, como implementação ou como bug. Na verdade, tudo que não for bug, ele vai ser classificado como implementação automaticamente. Então, se você classificou como implementação, ele vai para uma equipe da Conexus que vai colocar isso numa programação. Se você classificou como bug, vai para uma outra equipe que vai tratá-lo mais rapidamente. Você não pode vir aqui, antigamente podia, e trocar a classificação. Isso aqui não é não, isso aqui é um bug. Você vinha aqui e trocava como bug. Você não pode fazer isso mais. Se você encaminhou para essa caixa de desenvolvimento, Develop Web, como bug, você para reencaminhar como implementação ou vice-versa, você precisa vir aqui, fechar esse encaminhamento lá no Redmine, que é o que eu vou mostrar em uma outra oportunidade, e abrir um novo encaminhamento. Na verdade, primeiro você abre um encaminhamento novo aqui, para depois ir lá e fazer o fechamento daquele encaminhamento. Então você vem aqui, ver HD, isso aqui está como bug, eu quero reclassificar. Vai vir aqui, encaminhamentos, eu vou reencaminhar ele para a mesma caixa Develop Web com uma nova classificação. Após isso, eu vou lá no Redmine e respondo essa classificação sem responder ao cliente. Então, eu venho aqui, por exemplo, essa que está em atendimento está como bug. Eu quero fazer uma nova que não seja bug. Então, eu venho aqui, vou fazer desenvolvimento, Develop Web. Ao invés de eu colocar bug, eu vou colocar implementação, que é essa opção. Ok? Então, só em fazer isso aqui, ele vai gerar uma nova integração. Eu não vou salvar. Depois de feito isso, eu não posso vir aqui, não posso vir na caixa de desenvolvimento e finalizar esse encaminhamento. Tudo que é finalizado aqui tem que ser feito direto no Redmine. E a integração do HDS com o Redmine se encarrega de tudo. Tá, ok? Ao encaminhar para a caixa do Develop Web, será criado no Redmine duas tarefas. Uma tarefa que representa o helpdesk. Cada encaminhamento gera uma tarefa nova no Redmine. Desta tarefa de encaminhamento no Redmine, os coordenadores os gestores de equipe vão criar subtarefas de back-end, front-end ou nada se eu trabalhar na própria tarefa, se for um caso de bug, por exemplo, tá bom? Então, a gente tem esse fluxo já como padrão. Sempre, resumindo, sempre o HD aberto, encaminhado para a caixa do Develop Web, ele vai ser finalizado lá no Redmine, ok? Nunca por aqui diretamente. Então, isso está alinhado. E a gestão lá no Redmine. Deixa eu ver mais aqui nas minhas anotações se tem algum ponto que eu posso comentar. Bom, nunca mudar o classificador. Se eu errei, como eu comentei, eu abro um novo encaminhamento correto, vou lá no Redmine e fecho por lá o encaminhamento errado. Pessoal, eu acho que é basicamente isso. Vou encerrando por aqui. Obrigado e vou fazer em breve aí um vídeo também sobre o Redmine, ok? Até uma próxima.